Bem-vindo você que quer relembrar ou aprender um pouquinho mais de física e matemática. Eu sou o professor Bruno e essa aula é sobre resoluções de equações de primeiro e segundo graus. Bom, vamos começar pelo significado de raiz de uma equação. Raiz de uma equação é o número que você tem que descobrir, é o número que falta para que a equação seja verdadeira. Repare, nesse nosso caso, é, eu estou perguntando que número eu tenho que somar com 5 para que a resposta seja zero. Essa pergunta estou representando por um quadradinho em branco, mas na matemática e na física a gente costuma usar a letra x. Então, qual número x, um número qualquer, somado 5 dá zero? Nesse caso, se o x for igual a menos 5 mais 5 é zero. Menos 5 é a raiz da equação x mais 5 igual a zero. Isso é uma equação de primeiro grau, porque o número a ser descoberto está aqui elevado a 1, x elevado a 1. Quando o número a ser descoberto aparece com uma potência ao quadrado, a gente chama a equação de segundo grau. Repare que se eu colocar o 2 no lugar desse quadradinho, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 vai dar 8. 8 menos 8, 0. Quer dizer, então, que 2 é raiz dessa equação de segundo grau. Mas vamos para a técnica de resolução de equações de primeiro grau. Se a equação é x menos 4 igual a zero, vamos pensar a equação como se fosse uma balança. Numa balança, para que eu mantenha o equilíbrio, eu tenho que retirar ou colocar pesos iguais dos dois lados. Bom, então, se eu falo que x menos 4 é igual a zero, e a minha intenção é descobrir qual é o valor de x, eu posso colocar um mais 4 de um lado da equação. O que eu ganho com isso? Bom, colocando esse mais 4, eu sei que menos 4 mais 4 é zero. O meu x, a minha incógnita, fica sozinha. Só que lembrem-se, a equação é como se fosse uma balança. Então, se eu coloquei 4 de um lado, eu vou colocar 4 do outro para manter o equilíbrio. Então, fazendo 4 menos 4 e o 0 mais 4, eu tenho que x igual a 4. Agora, vamos lá pelo que você aprendeu um dia na escola. X menos 4 igual a zero. Você pega o menos 4, troca de lado, trocando o sinal. O raciocínio correto é esse da esquerda. Porém, esse procedimento aqui é válido porque satisfaz o raciocínio, mesmo que você não o conheça. Vamos continuar agora na equação de primeiro grau, só que números multiplicando e dividindo a nossa incógnita. Então, a incógnita x vezes 5 dividido por 12 é igual a 2. Essa é a nossa equação de primeiro grau. Se eu multiplicar o lado esquerdo por 12, bom, 12, o número vezes 12 e dividido por 12, eu posso cancelar esses 12 com 12. Para agora cancelar o 5, eu coloco o 5 embaixo, dividindo. Então, cancelo o 5 com 5, sobra só o x. Só que lembrem-se, equação é como se fosse uma balança. Então, o 12 sobre 5 que apareceu de um lado da equação, eu repito do outro lado da equação. E multiplico o de cima vezes o de cima, 24 sobre 5. A raiz dessa equação do primeiro grau é 24 sobre 5. Bom, um procedimento sem usar esse raciocínio é o número 12, que vem dividindo a incógnita. Quando eu levá-lo para o outro lado da equação, eu passo multiplicando. E o 5, que está multiplicando x, eu passo dividindo. É a operação inversa. Então, x igual a 24 sobre 5. Agora vamos para as equações de segundo grau. São equações onde a incógnita aparece com uma potência ao quadrado. Para determinar o valor x que satisfaz a equação, a gente costuma fazer o seguinte procedimento.
O número que está com o x ao quadrado a gente chama de A, o número que está com o x a gente chama de B, e o número que não tem letra nenhuma multiplicando a gente chama de C. Definidos A, B e C da equação de segundo grau, a gente apela para uma equaçãozinha de delta e de x. Essa equação é conhecida como equação de Bhaskara. Eu não escrevi Bhaskara com K de propósito, porque ninguém sabe o nome dele de verdade. A gente só conhece o som. Bom, então vou escrever com a letra C mesmo. Esse delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, ele vai te informar se a equação possui duas raízes, uma raiz ou se não há raízes. Determinando se há ou não raízes, a gente parte para a segunda parte da equação de Bhaskara, que vai me dar realmente os valores da equação, as raízes da equação. Vamos pegar esse exemplo então, onde o A é 1, o B é 2 e o C é menos 8. Substituindo no delta e fazendo as multiplicações, não esquecendo também de fazer os jogos de sinais, 2 ao quadrado é 4, aqui 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8 é 32, menos com menos dá mais. Temos então delta igual a 36. Sempre que esse delta for maior do que zero, gente, significa que essa equação possui dois números que podem satisfazê-la, ou seja, duas raízes. Substituindo esses valores aqui na nossa equação de Bhaskara, temos o menos 2 mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1. Raiz de 36 é 6. Agora, reparem que eu tenho um mais e um menos aqui. Então, iniciando pelo sinal de mais, menos 2 mais 6 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Essa é uma raiz da equação já. Agora, usando a conta com o sinal de menos para o 6, nós temos o menos 4. Então, as raízes dessa equação de segundo grau é 2 e menos 4. Substituindo esses dois valores no x, eu satisfaço a equação. Pegamos outro exemplo agora. Agora eu tenho 3x² menos 6x mais 3. Substituindo no delta, lembrem-se de colocar o parênteses no número quando ele for negativo, para você não se perder, ok? Temos que delta, nesse caso, é igual a zero. Isso significa que essa equação vai apresentar apenas um valor, uma raiz. Substituindo na nossa equação de Bhaskara, temos que essa raiz de zero é zero, então esse mais com menos não vai fazer mais sentido. O que vai restar vai ser o menos com menos aqui, ó, dá mais, 6 sobre 6 dá 1. 1 é a raiz dessa equação. Agora esse terceiro exemplo, x² menos 3x mais 3. Substituindo no delta, nós temos que o delta é menos 3. Bom, se o delta der negativo, significa que essa equação nunca vai ter raiz. Então, ela não é verdadeira. Então, não há solução para essa equação no conjunto dos números reais, que são os números negativos, positivos, números com raiz, números com vírgula, números em forma de fração. Para resolver essa equação, só se eu usar os números complexos, mas essa é uma outra história. Para a gente encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês algumas equações de segundo grau que não são completas. Vejam, x² menos 4 igual a zero. Nesse caso, o A vale 1. O B, que é o elemento que está com x, não tem na equação, então ele é zero. E o menos 4, que é o termo que está sozinho, que é a letra C. E nesse segundo caso, x² menos 2x, o termo que está faltando é o que a gente chama de letra C, tá? Então, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 0. Façam bastante exercícios, treinem, pratiquem. A nossa próxima aula vai ser sobre propriedades de potência. Um forte abraço e até lá!